Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E vamos juntos, mais uma vez, fecharmos os nossos olhos suavemente, iniciando assim o nosso preparo para ouvirmos no encontro de hoje na palavra da nossa querida irmã Lisiane, o tema Bases para uma boa educação. Como todos são importantes, vamos lembrar que é ouvindo a palavra, a maneira de ver desta nossa irmã que nos ajudará um pouquinho por vez, a cada dia, vencermos as nossas dificuldades, aprendendo sempre através da nossa mudança interior. Obrigada, muito obrigada. Que assim seja. Boa tarde a todos. Agora já dá para dizer boa tarde, que é dia ainda, né? Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Deus nos envolva e nos inspire sempre. Hoje nós vamos refletir sobre as bases para uma boa educação. Um tema que é proposto pela área da família aqui da nossa casa e que é título de um dos capítulos de um livro chamado A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Esse é um assunto sempre muito interessante, porque todos nós aqui, sem exceção, somos pais, somos avós, tios, dingos, ou em alguma oportunidade talvez tenhamos sido chamados, ou seja, seremos um dia, para cuidar de uma criança, de um filho, de um amigo, de um parente, de um familiar. E nessa condição, talvez precisemos educar, atuar como educadores dessa criança. E muito provavelmente vai acontecer de nos vermos diante de uma situação em que vamos precisar intervir, mostrando um caminho, tendo uma conversa, mostrando que aquele comportamento, aquela atitude não é a correta ou a melhor para aquele momento. Mas o que fazer, o que dizer, como agir para bem educar as nossas crianças? A primeira coisa é olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: nós somos uma boa pessoa, uma pessoa honesta, equilibrada, cumpridora dos nossos deveres, respeitosa, educada, que tem Deus no coração e nas atitudes? Todos queremos que nossos filhos, que nossas crianças sejam assim, não é mesmo? Acontece que, para termos filhos assim, para criarmos filhos assim, nós precisamos ser assim. Porque nós educamos com exemplos e não com palavras. Esqueçam o faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque eles vão repetir, eles vão reproduzir exatamente o que eles ouvem de nós e o que eles observam que estamos fazendo.
Não adianta a gente falar para eles, não minta, meu filho, fale sempre a verdade. E daqui a pouco, na frente deles, eles nos escutarem falando uma mentirinha, dando uma desculpa para se esquivar de algum compromisso, para não atender um telefone, não atender alguém que está na porta. Parece uma coisa inocente essa mentirinha, né? Essa desculpinha, mas não é, porque são nessas pequenas coisas que eles nos ouvem falando, que eles nos veem fazendo, que dia a dia nós vamos forjar o caráter deles, para o bem ou para o mal. Precisamos ensinar às nossas crianças que não podemos mentir, que devemos sempre falar a verdade. Por mais difícil que às vezes essa verdade seja, porque vai acontecer alguma situação em que eles vão chegar e vão ter medo de contar o que aconteceu, de verdade. E isso não pode acontecer, porque os nossos filhos, as nossas crianças precisam confiar em nós, precisam saber que somos o porto seguro, que vamos juntos, por pior que seja a situação, tentar resolver da melhor maneira possível. Eles precisam confiar em nós. Nossos filhos, nossas crianças precisam saber que nós falamos a verdade, que nós cumprimos as nossas promessas, que nós não enganamos ninguém, que somos as pessoas que estamos ensinando, que estamos pedindo que eles sejam. Precisamos dar esse exemplo. E o mais importante de tudo, devemos ensinar às nossas crianças desde pequeninos a regra de ouro. Lembram dela? Nós já falamos dela aqui, que Santo Agostinho nos ensinou. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais no outro, não podereis tê-la por legítima quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Ou seja, não faça o outro, não faça ao teu irmão, ao teu amigo, ao teu colega, aquilo que você não gostaria que ele fizesse contigo ou fizesse para ti. É uma regra muito simples, mas talvez a mais importante e a mais poderosa para a nossa evolução como seres humanos. E se nós, junto com os nossos filhos, com as nossas crianças, aprendermos essa regra e a colocarmos em prática, porque não basta aprender, nós temos que colocá-la em prática, certamente seremos adultos felizes e bem ajustados. Lembremos que a única criatura que nasce absolutamente dependente é o homem. A criança precisa dos pais para tudo. Ela não anda sozinha, não se alimenta sozinha, é totalmente dependente dos pais, dos seus cuidadores. Por quê? Porque o ser humano, quando nasce, precisa concentrar toda a sua energia no aprendizado, na absorção de conhecimentos, na absorção de todas as informações que o cercam. E eu dou um exemplo disso para vocês. Pensem numa situação, a criança está lá, seus 2, 3 aninhos, brincando, escrevendo, pintando, jogando, a televisão ligada, música, o pai e a mãe sentados conversando, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano disse isso, assim, assim. De repente, a criaturinha, não foi assim, foi assado. Quem nunca presenciou uma situação dessas? Quem nunca viveu uma situação dessas, não é mesmo? Eles estão sempre ligados em tudo e escutando tudo. Então precisamos ter atenção.
porque eles estão sempre prestando atenção em nós, nos nossos exemplos. O problema disso tudo é que a vida nos pede foco. Nós não podemos ficar ligados em tudo e em todos ao mesmo tempo. À medida que nós vamos crescendo, à medida que as crianças vão crescendo, a vida vai pedindo foco, vai pedindo disciplina e escolhas. E é aí que os pais e os cuidadores entram, na orientação dessas escolhas, nos princípios que são ensinados à criança. Nós precisamos ensinar valores para nossos filhos, nossas crianças. Valores morais, para que quando nós não estivermos por perto, ou quando nós não estivermos mais na direção da vida deles, eles saibam, eles tenham condições de acessar esses valores, essas capacidades, agindo como se espera que uma boa pessoa haja. Uma pessoa honesta, equilibrada, respeitosa, educada, que cumpre os seus deveres, que tem Deus no coração e nas atitudes. Uma pessoa que sabe, como nos ensina o apóstolo Paulo, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A vida, meus amigos, é uma sucessão de escolhas, de decisões, e elas precisam ser corretas. Jesus nos disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. O bem, a verdade e a justiça não podem ser relativizados nunca. Isso significa que devemos ser sempre honestos, respeitosos, cumpridores dos nossos deveres, da nossa palavra, sem mentiras, sem falsidade, sem meias verdades. Vejam o tamanho da nossa responsabilidade com a educação das nossas crianças. Educar é construir valores com eles. É muito mais do que proporcionar acesso ao conhecimento acumulado da ciência. Porque além desse conhecimento intelectual, eles precisam de conhecimento moral. E o mais importante é colocar em prática esses conhecimentos na convivência com a família, com os colegas na escola, com os amigos, com os mais velhos. A criança precisa aprender a respeitar as diferenças. De que adianta os pais proporcionarem ao filho, às vezes às duras penas, a melhor escola, o melhor curso de inglês, de informática, o esporte caro que ele quer tanto praticar, se lá na escola esse filho vai praticar bullying com o coleguinha? Porque o coleguinha não tem o tênis de marca, não tem a roupa de marca, o celular mais moderno, porque ele é muito baixinho ou ele é muito alto, porque ele é gordo ou porque ele é muito magrinho. Aquela criança mal educada que não sai de onde está para cumprimentar os avós que chegaram na casa dele, os tios, as visitas dos pais e às vezes deles mesmos. Essa educação, meus amigos, ela vem de casa, ela é obrigação dos pais e não pode ser delegada, nem para babá, nem para empregada e muito menos para os professores. Essa educação é de casa. Nossos filhos, assim como nós, são espíritos eternos vivendo uma existência transitória. Mais uma das muitas que já viveram e das muitas que ainda vão viver.
Nós estamos aqui encarnados para aprender, para crescer, para evoluir, junto com os nossos irmãos de caminhada. Nós somos instrumentos de Deus, um na vida do outro. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Mas, infelizmente, o que temos presenciado ultimamente, nos últimos anos, é exatamente o contrário. Pais criando filhos como se fossem reis, alcançando tudo na mão, ensinando que eles podem tudo, ensinando a exigir respeito em lugar de respeitar, ensinando arrogância, prepotência, dando liberdade para um ser que não sabe o que é isso, que não tem limites morais ainda. Eles estão sendo adquiridos. E isso vai trazer muito sofrimento para eles mais na frente, porque eles vão se deparar com outras criaturas sem noção exatamente iguais a eles. E o resultado é só um: vão se destruir, porque nenhum aprendeu a ceder, a conversar, a aceitar que está errado, a aceitar que as pessoas pensam diferente e está tudo bem. Aqui a importância, a imensa responsabilidade nossa como pais, como avós, como cuidadores, com a educação desses seres, desde a mais tenra idade, ensinando a eles valores morais, dando bons exemplos, criando seres humanos honestos, equilibrados, respeitosos, educados, cumpridores dos seus deveres, criando pessoas que têm Deus no coração e nas atitudes. E eu encerro pedindo a vocês que falem de Deus, que falem de Jesus, dos seus ensinamentos para os seus filhos, para as crianças que estiverem perto de vocês, para que eles aprendam a buscar o nosso Pai pelo amor e não pela dor, para que eles não tenham que estar no fundo do poço para só então olhar para cima, buscando o amparo divino que sempre esteve ao alcance deles. Jesus está sempre conosco, sempre ao nosso lado, com as mãos estendidas para nós. Mas o movimento deve ser nosso. Ensinemos isso para as nossas crianças. Obrigada pela atenção. Vamos orar? Nós te pedimos, Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso modelo e guia, que nos envolva com a sua luz de amor, de amparo, iluminando o nosso caminho, a fim de que nunca nos desviemos dele, que possamos retornar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos, levando o esclarecimento, levando o bom ânimo que a espiritualidade amiga nos concede. Que Deus abençoe nossos corações, abençoe nossos pensamentos e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.